Só não estava aparecendo na minha barra aqui. Ok. Então tá, gravando. Então, hoje me cabe fazer a abertura aqui do nosso Palavra Aberta, nosso terceiro encontro, e estou muito feliz de poder vê-los aqui, a carinha de cada um, e saber que, mesmo nessa canseira de final de ano, alguns ainda têm bastante fôlego para nos acompanhar. Que alegria! Eu fiz um pequeno textinho de apresentação e vamos lá, então. Chegamos, então, ao terceiro e último encontro do ano do Palavra Aberta. Nosso grupo nasceu no início de 2020 com a proposta inicial de pensar um formato de encontro com colegas e interessados que fosse capaz de abrir, de fazer circular as palavras que saltam do tempo presente. Iniciamos com encontros entre os 5 membros, que somos a Priscila Souza, o Norton da Ufolo da Rosa Júnior, da Ufolo da Rosa Júnior, o Edson Souza, o Robson Pereira e eu, Manuela Matos. Fizemos algumas leituras para pensarmos o rumo do grupo, dentre elas, destaco o livro de Ítalo Calvino, 6 propostas para o próximo milênio. Também visitamos obras de diferentes artistas, buscando sempre olhar para os artistas daqui. Por exemplo, o trabalho de Elida Tessler com as palavras e sua obra como um todo sempre foi uma inspiração para nós. Já com o pensamento de atravessar fronteiras, de alcançar outros públicos, a trágica chegada da pandemia acabou favorecendo que pudéssemos fazer o ensaio de abertura do grupo virtualmente. E, de fato, com os 2 primeiros encontros abertos, foi possível abrir o diálogo com pessoas de variados lugares do país e do mundo, o que nos mostra que somos muitos os que ainda apostam na palavra como uma boia de esperança. Fazendo aqui rápida menção ao livro Imaginar o Amanhã, dos colegas Edson Souza e Abrão Slavutsky. Nosso grupo ainda possui um caráter bastante experimental, o que nos conduziu a compor o encontro de hoje em um novo formato. Ao invés de abordarmos 5 palavras, conforme fizemos nos eventos anteriores, dessa vez procuraremos abrir 3. Corpo, espera e livro. A obra da artista Marina Camargo, que vocês puderam acompanhar pela divulgação do encontro, foi inspiradora para montarmos esse momento de hoje e para as reflexões que seguirão. Pela sua autorização de uso das imagens de sua obra, queremos deixar aqui registrado a ela um agradecimento especial. Então, a partir desse novo formato do encontro, esperamos poder dilatar o tempo de diálogo com vocês, a fim de podermos receber retornos, tanto no sentido de como as apresentações ressoarão por aí, do outro lado, quanto no sentido de acolher as palavras que lhes concernem no tempo presente, nessa travessia tão difícil que estamos fazendo em busca das frestas que ainda nos permitem respirar, das réstias de esperança em um futuro ainda possível para todas as formas de existência. Sem mais delongas, então, eu passo a palavra para a colega Priscila Souza, que vai iniciar essa apresentação. Bom dia. Quero dizer para vocês da alegria de estar aqui mais uma vez, né? E preparei um ensaio mais curtinho, igual vou precisar ler. Depois no final, mas talvez possa ser no final de tudo, também vou esperar o que o Edson vai apresentar. Eu separei as imagens da Marina só, né? Mas isso pode ser mais para o fim, não precisa ser no fim da minha fala. Bom, corpo. Zeus condenou Atlas a carregar o céu sobre os seus ombros. Atlas, ou Atlante, corpo atlético, certa vez auxiliou a Hércules, ou Heracles, quando Euristeu impôs a este mais 2 trabalhos. Na origem eram 10. O favor era roubar a maçã dourada do Jardim das Hespérides, pertencente a Érico. O jardim estava situado na Cordilheira de Atlas, no norte da África, e era defendido por um dragão de 100 cabeças.
No mito, Atlas era, então, um corpo suporte. Hoje, quando falamos sobre Atlas, rapidamente nos remetemos à imagem dos mapas e seus estudos. Existe um Atlas do corpo humano, mas também mapas que podem, de maneira gráfica, situar, através da geografia, a presença e as condições dos corpos ao redor do mundo. Um corpo é um suporte? O que um corpo suporta? O que um corpo pode suportar? O que um corpo deveria suportar? Perguntas para quem se vê diante de um cenário brasileiro, e por que não mundial, cada vez mais indiferente ao sofrimento de determinados corpos. Ao que parece, impõe-se a consigna tácita de que alguns corpos valem mais do que outros, segundo uma normatividade hegemônica e a posse de determinados recursos financeiros. A depender do lugar do globo onde brotam os corpos, há mais ou menos dignidade. Há corpos nas periferias das grandes cidades e na periferia do mundo, o hemisfério sul. Um sul que mostra o quanto a geografia se flexibiliza para manter a desigualdade. Assim, leio as obras ao sul, abaixo da linha do Equador, e Continentes Dobrados, África, de Marina Camargo. Essas obras me tocam profundamente, pois me fazem lembrar dos exercícios de pinturas de cadernos de mapas, nos quais a linha do Equador dançava para deixar países como a Austrália ao norte. De lá para cá, não pude mais ser indiferente às referências que se querem norteadoras, quer dizer, que apontam o norte. Curiosa inversão, quando pensamos que, tantas vezes, o norte se deslocou para saquear e colonizar o sul. De todos os modos, também existe um sul itinerante. Um sul que pratica deslocamentos e errâncias dispersas ao redor do globo. Refiro-me aos migrantes refugiados do mundo. Palavra interessante para corpos expostos e justamente em busca de países refúgio. Quando nenhuma periferia do mundo é possível, resta a deriva. Em um mundo onde a especulação financeira impera, nem todos os corpos são absorvidos pelo capital, seja com dinheiro, seja com trabalho. Há corpos que sobram, que restam de um sistema capitalista predatório, cuja base da pirâmide já não consegue mais se alargar, fazendo do cume um lugar para pouquíssimos eleitos. Há corpos que desejariam ardentemente apenas fazer parte da base da pirâmide. Nessa conta também entram os corpos matáveis das guerras, da fome, do racismo e, mais atualmente, da Covid. Uhum. A lógica da soberania do capital ensinou-nos a punir esse aparente desvio. Por isso, existem corpos que aprendemos que não merecem a existência, pelo menos não a existência plena dos elegíveis, notadamente os homens brancos e cis. Como uma variação aceita do mesmo tema, aprendemos que certos corpos não merecem nosso afeto, nossas intenções sexuais de intercâmbio digno e nosso respeito. Existem formas, peles, cabelos, deficiências, gorduras, buracos, tetas, pênis, bundas, queríveis ou não, pelo próprio portador. O que, em si, já é um desafio, quer para o enfrentamento de preconceitos, quer para os ajustes que cada uma e cada um, genuinamente, tem o direito a se propor. Para além disso, estão as diferentes discriminações que vão proporcionando uma estranha tradução dos afetos, nas quais o preconceito insiste em ser gosto pessoal. No outro polo, a violência de gênero, de raça, entre outras, surge como exacerbação de uma suposta preferência. A partir daí, se impõe uma legislação sobre os corpos. Eu sou um corpo, um ser, um corpo só,
tem cor, tem corte e a história do meu lugar, oh. Eu sou a minha própria embarcação, sou minha própria sorte. Je suis ici, ainda que não queiram não. Je suis ici, ainda que eu não queira mais. Je suis ici, agora. Cada rua dessa cidade cinza sou eu. Olhares brancos me fitam. Há perigo nas esquinas. E eu falo mais de 3 línguas. E a palavra amor, cadê? Estes são alguns versos da canção Um Corpo no Mundo, de Lued Luna. A canção nos faz acompanhar o corpo negro e as geografias possíveis ou não. No entanto, há outros povos que padecem de tecnologias de opressão que também incidem sobre a terra. Para os indígenas, a terra e a natureza são seu corpo e carne em forma quase literal. Por isso, os ataques à Amazônia não produzem refugiados indígenas. As queimadas do Pantanal, os ataques à natureza de um modo geral, a não tão velada política anti-vacinas, a insistência com o modelo do agronegócio, etc., tudo isso converte-se em um genocídio cotidiano disfarçado de progresso. Nessa verdadeira blitzkrieg, que são as enxurradas de más notícias, a resposta de tantos corpos é apenas o torpor. Quem sabe, inclusive, porque algumas vezes esquecemos que somos corpos. Ainda somos corpos? Encore? Essa foi a forma de Lacan, com o título do Seminário 20, jogar com as palavras, recuperando um pouco da dignidade do corpo na psicanálise. O corpo não é apenas depositário estático de sintomas. O corpo ressoa, consoa, quer dizer, ele é pura articulação de linguagem desde que haja alguém para ler. O já aclamado filme Marighella, de Wagner Moura, choca pela quantidade de cenas de torturas e provoca uma impressão bastante terrorífica. Entretanto, nos faz lembrar que a ditadura não pode ser um capítulo minimizado de nossa história, justamente por vir em continuidade com os séculos de escravização e genocídio indígena. Sentir no corpo a impressão de choque diante de cenas de tortura nos distancia da impostura do atual mandatário do país. Saber que foi ontem e continua sendo hoje. 2 crianças de 7 e 4 anos foram mortas por draga em construção elegante na Paulista. 2 crianças Yanomamis de 7 e 4 anos foram sugadas por dragas de um garimpo ilegal em Roraima. A primeira frase é ficção. No entanto, a geografia aqui faria diferença para esses corpos, como faria diferença se brancos, se negros, como em tantas ocasiões faz diferença se mulher, se LGBTQIA+, se trans, cis, se negra, se. Nos antigos cadernos de mapas, poderíamos pintar qualquer lado com qualquer cor. No mundo que se insiste segregador, há cores que se apagam. Após receber o favor pedido, Hércules não cumpriu o prometido e deixou os céus novamente apenas nos ombros de Atlas. Parece que o opressor, quando oprime, esquece que é um corpo e concentra toda a sua atitude material naquele que visa oprimir. E assim deixamos de dividir os céus. Bom, pessoal, esse foi o texto e a conversa pode vir depois, porque a gente já atrasou um pouquinho. Quer tu passar a palavra, como de praxe, ou eu faço? Eu me esqueci, desculpe. Eu passo a palavra, perdão, para o Edson Souza, que vai falar sobre algo que a gente já viveu hoje aqui, né? Bom, Pri, que forte, assim,
estou impactado, assim, né, com escuta do teu texto, né? A gente lança as palavras, troca, mas ninguém sabe o que cada um vai dizer, né? E é uma questão aí justamente desse encontro, sempre dessa surpresa, por mais que a gente, né, se encontre, converse, essa potência assim do nosso encontro de nos surpreendermos, né? Muito bacana, assim, muito forte o que acabaste de dizer. Bom, espera, então, sinais na pista, né? Então, queria iniciar falando, até retomando o que a Manu, né, deu esse histórico, né, esse coletivo, né, não sei como chamar, que nós construímos juntos, né, uma palavra aberta, abrir a palavra, esperar pela palavra, né? Esse index de navegação, né, que a gente fez e que ainda está no início, né? Então, vou lembrar, achei que a Manu até ia fazer isso, mas deixou a bola, isso que é bacana. O nosso index de navegação até aqui, quem já assistiu, e quem não assistiu pode assistir no Instagram, ali estão no link, estão as outras edições. Liberdade, velar, sonho, rua, odiar, esquecer, medo, coragem, testemunhar, desobedecer. Tá? Então, incluindo mais as 3 de hoje. Paulo Endo, então, no prefácio do livro, né, a Manu fez referência ao Imaginar o Amanhã, que ele intitulou As Políticas da Amizade, ou a Imaginação no Poder. Eu destaco uma frase que eu endereço aos meus colegas aqui do Palavra Aberta. Eu sinto exatamente isso que ele escreveu ali, quando ele diz: Hemingway, em Adeus às Armas, insistiu no quanto quem luta ao nosso lado nas trincheiras é mais importante que a própria guerra. Sim, porque sem esses parceiros ímpares, preocupados e atentos, é sempre mais penoso seguir adiante. Sempre demasiado soturno e solitário caminhar no escuro. Tá? Então, isso que ele diz ali no prefácio, eu sinto exatamente nessa nossa experiência, que aqui se amplia, né? Eu acho que todos estão aqui, eu também endereço ao que a gente, enfim, vive, né, nesse pequeno coletivo. Espaço da palavra aberta é um tempo de pausa, né? Aliás, pausa foi a palavra que eu escrevi no projeto da Hélida, né? Você me dá a sua palavra, né? Muitos daqui eu acho que já participaram. A minha palavra foi pausa. Então, rapidamente, eu vou fazer 4 pausas, 4 pousos, uma em cada canto de um quadrado imaginário. Tá? 4 anotações rápidas para abrir uma conversa. Tá? Então, eu vou compartilhar e algumas imagens que vai seguir, então, essas 4 pontuações. Tá? Abriu aí? Abriu, só colocar em tela cheia agora. Tá. Isso. Então, esse desenho de 4 pousos foi inspirado numa artista amiga, Maria Lúcia Catani, para os que as conhecem de mais próximo, era a Dudu, que é uma parceira também nessa trincheira e que nos deixou tão jovem ainda. Né? Esse é um trabalho dela que chama Os 4 Cantos do Mundo. É um trabalho constituído de 4 partes e cada qual pertencente a uma instituição pública. Então, uma em Porto Alegre, uma em Reykjavik, na Islândia, né? Vocês podem ver no mapa ali, uma em Awaji, no Japão, e a outra em Devonport, na Tasmânia. São 4 cidades à beira da água, milhares de quilômetros as separam. Né? E cada acervo, então, possui um canto, que é esse trabalho aqui dela, e as fotografias dos outros 3 cantos. Né? A Catani diz sobre esse trabalho: com esse trabalho eu procuro abranger, metaforicamente, grande parcela do planeta, porém, sua unidade só se completa na imaginação do observador, de uma das partes ou do leitor da publicação. Tá? Isso aqui é um pequeno catálogo precioso, né, que ela dedicou aqui. Enfim, onde é um livro de artista, né, onde tem esses 4 cantos, com desenho, assim, né, e justamente o trabalho vai num canto, numa dobra
da página. Bom, então, vou para o canto 1. Então, seria a espera, a memória. Tá? Em cada canto eu vou associar uma outra palavra. A espera, a memória. Esse que vocês estão vendo é uma gravura do Nick Hands, que era o companheiro da Dudu, da Maria Lúcia, e que são detalhes de roupas da Catani. Ele, depois da morte dela, ele escolheu fragmentos e fez essas gravuras, né? Que mais recentemente, reencontrando, né? Acabei comprando 4 dessas gravuras que estão agora aqui na minha casa. Quase como essa corpo, né, Pri? Essa anotação de um corpo presente, né, metaforicamente. Toda memória exige um tempo de espera, de construção, de registro, de escolha, de sedimentação, de decantação, de apagamento, de invenção e de transmissão. E essa ideia do que eu estou falando hoje veio repentinamente ontem, por um acaso, quando eu li o trabalho de uma outra amiga, Fabiana Mack, que ela traduz um poema do Hans Magnus Eisenberger, que se chama As Roupas. Eu não tinha pensado em nada disso. Quando eu li esse poema traduzido pela Fabiana, eu disse, vou começar por aí. Então, essa seria a espera, né? Essa ideia de memória. Então, aqui, ele faz esse pequeno fragmento de roupas, né, que ele encontra da Maria Lúcia. O poema diz o seguinte, tá? E o Hans Eisenberg está vivo com 92 anos. A Fabiana postou ontem justamente uma homenagem, né, a esse grande pensador e resgatando esse poema que eu não conhecia. As roupas. Ali estão imóveis e felinas, ao sol da tarde, tuas roupas amarrotadas, sem sonhos, como um acaso. Tem o teu cheiro fraco, quase se parecem contigo. Revelam tuas impurezas, teus maus hábitos, a marca dos teus cotovelos. Elas têm tempo, não respiram, restam murchas, cheias de botões, peculiaridades e manchas. Nas mãos de um policial, de uma costureira, de um arqueólogo, e elas exploram suas costuras, seus segredos insignificantes. Mas onde você está, se sofre, o que você sempre quis me dizer e nunca disse, se você volta, se o que houve foi por amor, ou necessidade, ou falta de memória, e porque tudo aconteceu como aconteceu, quando a vida nua e crua está em jogo, se você está morta ou se está apenas lavando os cabelos, isto elas não dizem. Então, esse é o poema, né, e que eu, em seguida, escrevi para a Fabiana, fazendo essa conexão com esse trabalho, né, da Maria Lúcia, e me lembrei muito de um texto de ensaio que alguns de vocês talvez conheçam, Um Casaco de Marx, do Peter Stalibras, né, que é um texto sobre roupas e memória, né, que fala de um casaco do Marx, mesmo que só tinha um casaco e tudo que ele tinha que fazer com as suas dificuldades financeiras de penhorar o casaco e depois resgatar o casaco. E esse texto começa com esse autor emocionado quando ele vai fazer uma conferência e ele percebe que ele está com um casaco de um grande amigo que havia morrido e que ele recebeu esse casaco e sente a presença no corpo dele dessa memória e começa a chorar, se emociona em plena palco e em conferência. Então, o texto começa assim. Então, passo para o segundo canto, esse é o primeiro. Vou fechar aqui nessa imagem. Canto, então, número 2, a espera, a esperança. Tá? Muito breve, só para evocar, então, depois a gente pode conversar, Ernst Bloch, Princípio e Esperança. Né? Essa grande trilogia do Ernst Bloch, que ele escreveu durante 10 anos depois da Segunda Guerra Mundial, de 49 a 59. O Bloch inicia o Princípio e Esperança, né, nessa trilogia de mais de 1000 páginas, falando de espera, tá? E fazendo uma diferença entre espera ativa e a espera passiva, né? E a esperança
não implica, óbvio, uma espera passiva, ela é uma urgência, né? Isso mais ou menos o que ele diz no início, ao lembrar que a falta de esperança é ela mesma, tanto em tempos temporais quanto em conteúdo, o mais intolerável, o absolutamente insuportável para as necessidades humanas. Tá? Então, nesse sentido, essa reflexão, né, que a gente vem fazendo, de que falar em esperança e falar em utopias, essa ideia de que a utopia quer enxergar bem longe, mas apenas para atravessar a obscuridade bem próxima do momento que acabou de ser vivido. Canto 3, a espera, a palavra que falta. Aqui faço uma invocação à nossa experiência na psicanálise, né? Como psicanalistas, justamente esse tempo da palavra, né? A espera da palavra, o ensaio, a insistência, a repetição, o ato, o inédito da surpresa, da palavra que chega e que tinha que chegar, a nomeação. Né? E eu evoco aqui, para que a gente, enfim, trazer uma imagem literária também, né? E de certa forma, clínica, tá? Um ensaio que eu escrevi há muito tempo atrás, mas que eu tenho, enfim, estou recuperando ele de alguma maneira e eventualmente vou colocar numa outra publicação em que eu estou arquitetando, que é uma reflexão a partir de um conto impressionante do Yuko Mishima, que se chama A Morte em Pleno Verão, tá? E que me ocorreu assim também trazer como reflexão, né, do que é esperar por uma palavra, numa conexão também com o nosso trabalho analítico, né? O Morte em Pleno Verão, né, recomendo a leitura, né? Eu vou fazer que seria um pequeno abstract, mas assim para tocar num ponto. É a história de uma família, uma mãe com seus 3 filhos e a cunhada que vão para uma praia. E o marido, o pai das crianças, fica trabalhando em Tóquio. Né? Num dos dias, ali à tarde, a mãe está muito cansada e vai dormir e pede para a cunhada levar as crianças para a praia e cuidar das crianças. Então, são 3 crianças, né? Kyo, Keiko e Katsu. 6, 5 e 3 anos. Né? Ao chegar na praia, a cunhada, Yatsu, tem todo o cuidado ali com as crianças, mas ela se distrai, né? Fica absorvida, e o Mishima fala isso, com a sedução da praia, né? Com aquele ar de verão, né? Com aquele clima dos corpos, do encontro, das fantasias, e ela se descuida e 2 das crianças desaparecem, né? Kyo e Keiko se afogam. A única testemunha, ninguém vê essa cena, né? A única testemunha é o irmãozinho Keiko, de 3 anos de idade. Tem toda uma descrição literária impressionante, e o Mishima, vocês sabem, para quem conhece o Mishima, ele é muito radical na maneira como ele descreve, ele não poupa o leitor, entende? De todos esses afetos, o que implica ali a memória, a culpa, né? Enfim, é um desfecho trágico, né? A cunhada tem um ataque cardíaco, morre também. Então, fica aquela cena de devastação. O que se segue daí? Se segue daí que a Tomoko, que é essa mãe, fica completamente tomada assim, por uma impossibilidade de pensar em mar. Tudo que tem referência a mar, é uma interdição completa. Ela não pode ver uma outra mãe comprando um calção de banho, ela não pode imaginar em nenhum lugar que tenha litoral. Enfim, é um peso muito grande, e o desafio é como sobreviver a isso, como sobreviver a esse trauma, né? E
Bom, o conto vai se passando, é um pequeno conto que poderia ser um romance, né? Assim, se vocês pensarem, assim, tem frases ali que são, poderia ser dilatado, né, de uma maneira a entender essa atmosfera de encontro, de conflito, de tensionamento, de como sobreviver a esse trauma. Em determinado momento, ela, claro, com muita culpa, né, ela resolve retornar à praia. O marido não entende e tem essa pergunta lapidar: por que tu queres lembrar daquilo que tu queres esquecer? Por que retornar ao lugar do traumático? Ela leva um tempo nessa negociação e, nesse meio tempo, ela engravida. E também ele descreve essa gravidez, como que essa gravidez é vivida com esse impasse, né? Ao mesmo tempo desse peso, desse esquecimento, ela se sente culpada de ter esquecido, né? Bom, engravida, e tem uma menina, e quando essa menina nasce, ainda pequenininha, resolvem ir para a praia. E aí termina também o desfecho do conto, que no caminho para a praia, ele descreve essa cena, então o pai e a mãe no carro, e as duas crianças atrás. Então, a Katsu, né, que é esse menininho que testemunhou, já maior, com a irmãzinha no colo. E eles levam um susto nesse percurso, porque ouvem a palavra mar. O pequeno Katsu estava ensinando para a irmãzinha a palavra mar. E é muito impressionante, porque quando eles ouvem essa palavra interditada, essa palavra proibida, essa palavra recalcada, a cena se transforma. É como se ali, efetivamente, tivesse conseguido isso, mais ou menos o que se descreve, efetivar essa passagem, né? Que implica não num apagamento da memória, pelo contrário, talvez a possibilidade de um registro desse trauma, mas para que a vida continue, né? É isso. Então, esse é um conto do Mishima, né, que eu fiz um ensaio bem maior, assim, sobre pegando os detalhes, mas que tem uma dimensão clínica, que eu acho que está muito evidente, que a gente pode conversar depois, do que é o nosso trabalho com a espera dessa palavra. A espera dessa palavra mar, que levou todo esse tempo e que ressurge num lugar inusitado, né? Ela ressurge na boca dessa pequena criança testemunha, que na época nem entendeu bem o que estava acontecendo e que, de alguma maneira, recupera na linguagem essa perspectiva ali de um horizonte e de poder, da família inteira poder se aproximar do mar. Bom, eu não vou me alongar, o final do conto é belíssimo, é comovente, tá? Mas fica aí para a curiosidade de vocês, né? Em termos literários, assim, que o relato, enfim, por si só o enredo é interessante, mas a dimensão literária, assim, do Mishima é inigualável. Então, eu diria um fragmento que eu retirei aqui desse ensaio: Katsu ensina à irmã um pouco da dor, materializada no significante mar. Sua corajosa função de testemunha transmite a todos a responsabilidade que temos que ter diante da nossa história. Bom, a Pri falou de maneira muito categórica justamente dessa posição, né, que implica com todos os temas, né, que tu evocaste ali, Priscila. Utopia de uma recuperação de lugares perdidos, escrita de resolução impossível, pois indica a insuficiência do que poderia ser a última palavra sobre a questão. O impossível é o horizonte que nos desperta de nossa paralisia. Então, o desafio é como desarmar um mar com palavras. E eu finalizo, vou botar o outro imagem aqui, com o último canto, que seria Espera o Ato, né? E só, enfim, não vou falar muito, só vou ler o início da Melodia das Coisas, do poeta Rainer Maria Rilke, né? Um texto muito bacana, que ele escreveu com 22 anos de idade, numa experiência de conhecer Florença, né? E que inicia assim, né? A Melodia das Coisas. E que nos mostra o sentido da urgência, né? Vê como estamos bem no começo,
como que antes de tudo, com 1001 sonhos para trás e nada feito. Então, são essas as minhas anotações, tá? Para a gente poder conversar aí na sequência. Bom, então, eu passo a palavra para o Norton, que publicou, para quem não sabe, um belo texto, né, que saiu no DOC, que faz referência ao nosso encontro da PUA do próximo sábado, né, que vai tratar também de questões que têm a ver com a transferência e enfim, de pensar esse lugar também da psicanálise para pensar o nosso tempo, e que vai nos trazer aí algumas anotações sobre livro. Norton. Obrigado, Edson, Manu, Pri, Robson. Obrigado para os colegas que estão presentes aqui também hoje. Muito importante foi para mim, ao longo desse ano, queria começar falando disso, poder contar com vocês nessa travessia de compartilhar as questões, as nossas leituras, e de propor esse espaço de trabalho Palavra Aberta. Então, hoje é o nosso último encontro do ano, e queria dizer, mais uma vez, o quanto esse é um espaço precioso, especialmente porque tem como objetivo colocar em relevo, né, a potência do valor da palavra, especialmente em seu caráter de abertura, de circulação, mas também de invenção. Eu preparei algumas linhas aqui para compartilhar com vocês, é bem breve o que eu vou trazer. A palavra que eu escolhi para colocar na roda hoje é a palavra livro. Apesar de estarmos sempre às voltas com eles, os livros, esses nossos companheiros de tantas travessias, nesse momento eu proponho um recorte muito singelo, com o propósito de pensar, então, a função de certas leituras, tanto como travessia do desamparo, quanto de relançamento de certos enigmas que nos desafiam. Como, por exemplo, esses livros que nos leem, esses livros que, de alguma forma, nos interpretam. Essa questão se colocou, para mim, primeiro por me dar conta de que novas leituras foram fundamentais, obviamente, para atravessar essa travessia aí de pandemia, mas também foi extremamente importante retomar alguns textos antigos, alguns companheiros de travessias clássicos antigos. Segundo motivo que me levou a propor essa palavra livro foi uma coisa curiosa, porque nunca ganhei tantos livros de presente como nesses 2 últimos anos. Então, algo que me alegrou, assim, se é que dá para se dizer que teve alguma alegria nessa pandemia, mas essa foi uma surpresa e uma alegria. Todo mês chegava um livro de presente. Então, isso é algo que me despertou e me alegrou nesses duros tempos. Sempre respeitei muito quando alguém nos diz, li esse livro e lembrei de ti. Mais ainda quando compro e nos presenteia, é claro, né? Porque penso que quando ouvimos isso, de certa forma, fomos lidos. Ou seja, produzimos textos. Algo do que está suposto em nós, ou ainda que pode ganhar alguma forma de moradia do outro em nós mesmos, se faz falar. Tenho medo que, com o fim da pandemia, os livros parem de chegar. Depois eu vou colocar aqui no chat o meu endereço para quem quiser enviar um livro de presente, será muito bem-vindo. Pode colocar o seu também, né? Mas então, quero compartilhar com vocês
um dos meus livros de cabeceira durante a pandemia. Mas antes gostaria de saber qual foi o seu livro de cabeceira, ou quais foram os seus livros de cabeceira durante essa travessia, em curso ainda, obviamente, da pandemia. No início, eu me vi às voltas, novamente com Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust. Mas depois fui olhado de tal forma por Hamlet, que mergulhei intensamente no retorno a essa obra-prima de Shakespeare. Isso tem produzido outras voltas, inclusive na escrita. 2 breves recortes sobre Hamlet, um de Jacques Lacan e outro de Harold Bloom. O Lacan nos diz o seguinte: para aqueles que leem o texto, é algo de dar voltas, de morder o tapete, de rolar por terra. É algo inimaginável. Não há um verso de Hamlet, nenhuma réplica que não seja em inglês de uma potência de percussão, de violência de termos, que é de fato algo em que, a todo instante, se está absolutamente estupefato. Acredita-se que foi escrito ontem, que não se podia escrever assim há 3 décadas. Na Inglaterra, quer dizer lá onde a peça é representada em sua língua, uma representação de Hamlet é sempre um acontecimento. Jacques Lacan, Seminário 6. O desejo e sua interpretação. Harold Bloom. Hamlet parece ser mais do que um personagem literário ou dramático. Seu efeito na cultura mundial é incalculável. Depois de Jesus, Hamlet é a figura mais citada do Ocidente. Ninguém roga-lhe graças, mas ninguém pode ignorá-lo por muito tempo. Hamlet não pode ser reduzido a um papel a ser desempenhado por um ator. Para começar, seria necessário falar em papéis, pois há mais Hamlets do que atores que o possam representar. Ao mesmo tempo familiar e estranho, o enigma de Hamlet é emblemático do grande enigma que constitui o próprio Shakespeare. Uma visão que é tudo e nada, um indivíduo que, segundo Borges, era todos e ninguém. Uma arte tão infinita que nos contém, que há de continuar abraçando os que vierem depois de nós. Fecha aspas. Hoje me pergunto por que retomei essa peça e, nesse momento, por que retomei de forma tão implicada, tão intensa. Até então, os temas da tragédia que estamos vivendo, as milhares de mortes e a falta de respeito com os lutos e a dignidade humana, pareciam algumas das justificativas mais razoáveis para mim. Pois, como diz Lacan, Hamlet pode nos ajudar a compreender alguns dos dramas subjetivos de nossa época. Desse modo, ele irá demonstrar o quanto alguns dos dilemas do príncipe da Dinamarca nos parecem estranhamente familiares, tais como o luto, os ciúmes, as intrigas, a morte, as mentiras, as manipulações, o desejo de morte, a procrastinação, o amor, a melancolia, entre tantos outros. Entretanto, o debate com Roland Chemaman, Lúcia Pereira e Fernando Hartmann, que tivemos recentemente, acerca do tema psicanálise, clínica e política, abriu novos horizontes para mim nessa discussão. Lacan se apoiou em Hamlet como um herói moderno para falar do sujeito moderno. Isso o levou a resgatar uma noção importante, que é a ausência de garantias. Isso se escreve em Lacan como significante da falta no campo do outro. Entretanto, como aponta Roland Chemaman, com Hamlet se trata de outra coisa. Ou seja, não estaria em causa a ausência de garantias da verdade, mas a garantia da mentira. Parece que dialoga muito com o que estamos vivendo hoje. Essa garantia da mentira em Hamlet é o fato da insondável traição do amor. É nesse sentido que o drama pessoal de Hamlet
esclarece as dificuldades do sujeito moderno, que ele não pode mais acreditar em nada, como diz Chamamã. Bom, para que a gente não fique tão sem esperança assim, dentro desse destino do Hamlet, temos também o livro do Edson e do Abraão, que foi lançado recentemente, né? Imaginar o Amanhã, que dialoga muito com o tema da nossa palavra aberta, que segue nesse espírito de acreditar na potência do amanhã. A partir disso que estamos construindo hoje, mas assim como de reconhecer aquilo que nos antecede. Corpos que esperam livros. Muito obrigado. Obrigada, Norton, Edson, Priscila, pelas belíssimas apresentações. Eu vou imediatamente convidar os presentes para, enfim, falarem o que pensaram sobre as apresentações, ou então trazerem novas palavras. O propósito é que vocês também possam falar. Então, por enquanto, acho que ninguém se inscreveu aqui pelo chat. Pode levantar a mãozinha aqui ou falar, abrir diretamente o microfone. A gente pode passar antes para o Robson, né, Robson? Verdade. Tá sem som, Robson. Enquanto as pessoas ali se... A gente tinha, como a Manuela disse no início, nós tínhamos combinado de fazer uma dinâmica um pouco diferente hoje, né? Então, 3 apresentavam, né, as palavras e nós ficávamos, né, como a Manuela, ou de mediadores ou de, né, intermediando, intervindo nas discussões. Mas, já que vou romper, então, a ideia... Eu efetivamente hoje fiquei me deixando impregnar pelas palavras de vocês, e impregnado no bom sentido, né? Não no sentido psiquiátrico, né? Ou deixar que ressoassem, né? Consoassem, né? As palavras que eu estava escutando de vocês. E me chamavam a atenção certos fios condutores ou, né, certos cantos, né? Como o Edson colocou, né, porque são cantos, né, cantos do mundo e cantares do mundo também, né, simultaneamente. Um deles, né, isso que, como a Manuela começou resgatando, que é a memória do nosso grupo e dos nossos encontros com vocês, né, e que a Priscila também foi trazendo com relação, né, a função do corpo, né, e começando com o mito de Atlas, e uma memória que me veio é justamente, né, o Atlas que o Aby Warburg, né, concebeu, né, que era um Atlas de memória, né, e de Dilberman recupera isso, né, de uma forma tão linda, né, que esse Atlas que, através, né, da memória, da arte, da escultura e também das palavras que se disseram, né, vem, né, traz, né, para os nossos dias. Tem autores que chegam a dizer que a Aby Warburg é tão importante, né, para a arte quanto Freud, né, é para a psicanálise. Né? O próprio Dilberman, em determinado momento, né, faz assim. E aí me vem a primeira pergunta, né, Priscila e colegas, né, que está colocado na observação dela, né? Como carregar, né, o céu, né, sem que isso seja um sacrifício? É possível? Porque essa também talvez seja uma das nossas tarefas de interrogar, né, quando se está se escutando os outros e quando está no trabalho e na prática da análise. É possível cada um carregar, não exatamente porque as nossas tradições culturais são enormes e pesadas, né? Se a gente pensa no cristianismo, cada um carrega a sua cruz, mas aí já é uma cruz, né? Já está sendo carregado, né, sob os ombros o peso do mundo e dos pecados do mundo. Né? Mas, quando você perguntou se o corpo é suporte, né,
e o que deveria suportar, eu fico pensando efetivamente como não ser indiferente ao sofrimento e, ao mesmo tempo, não ser sacrificial para poder, de alguma maneira, aliviar o sofrimento. E a espera, né? Edson, que bonito a ideia, né? Me ressoa sempre a ideia do canto e do cantar, né? E mesmo Gonzaguinha, que cantou palavras, né? E dizia palavras, 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 eu já não aguento mais cantar, né? Nunca foi só de alegria, com tempo ruim, todo mundo também dá bom dia. Ou seja, essa transmutação, né? Transliteração da palavra, né? E que ressurge num lugar inusitado. Tu sabe que o efeito do som, né, agora na tela, por exemplo, quando você falava mar, né, eu ficava escutando ma, e que talvez fosse essa palavra de maldade que impedisse de se dizer mar, de se olhar para o mar. A culpabilidade, né, que muitas vezes assola muitos de nós, que faz com que a gente fique repetindo mar e não veja o mar. E que nós nos consideremos maus, né? E os outros, sim, obviamente. Né? Norton, eu pensei também no livro, né? Nos livros de cabeceira. Para mim foram muitos, tá? E aqui, né, nesse momento onde eu estou, né, 2 me passaram, um de ficção, Os Sonhos do Sr. Drummond, né? Além dos livros dos colegas, mas uma descoberta que eu fiz essa semana e que gostaria de compartilhar com vocês. Se chama Yuki Hui. É um autor chinês que dá aulas, né, em Hong Kong e também na Universidade de Heidelberg, na Alemanha, tu vê, né? E que eu encontrei um livrinho que, obviamente, me chamou a atenção pelo título, né, que se chama Fragmentar o Futuro. Ensaios sobre tecnodiversidade. Ele está preocupado em ler, reler e se debruçar sobre as mudanças tecnológicas da China, sobre os paradigmas que suportam a tecnologia de origem europeia ou de origem oriental na China, porque diz que isso tem origens diferentes e com o desenvolvimento da tecnologia capitalista, né, também tem efeitos diferentes em muitos países. E na edição, né, que é a primeira vez que ele é traduzido para o espanhol, ele se pergunta o seguinte, porque com esse desenvolvimento da tecnologia, né, ele diz que a tecnologia, obviamente, tem uma tentativa, um horizonte de totalizar, não só de ser hegemônica, mas de totalizar. Mas ele também aponta para uma coisa da forma como a gente pode ler a tecnologia. Eu estou falando isso de uma forma muito rápida, mas gostaria de ler 3 linhas que ele diz assim. O modo em que vemos a tecnologia como mera força produtiva e mecanismo capitalista para incrementar a mais-valia também nos impede de vislumbrar nela um potencial descolonizador e a necessidade de desenvolver e preservar uma tecnodiversidade. E aí vem a pergunta: de que maneira pode responder a esta época tecnológica um pensamento não europeu e não moderno, que não seja somente instando um retorno a um estado de natureza? E ele diz, espero nesse diálogo com os colegas latino-americanos suscitar uma curiosidade que me faz perguntar: que significado poderia ter uma cosmotécnica amazônica, incaica ou maia? Como poderiam inspirar-nos para dar um novo marco à tecnologia moderna, de forma a preservá-las como artes e técnicas indígenas? E ele diz, eu só posso perguntar, porque quem tem a vivência somos nós, vocês, e nos perguntarmos se é possível reescrever
a ideia dele é isso, tem que aceitar essa fragmentação e, mais do que aceitar, preservar, levar adiante e desenvolver essa fragmentação, né, com as palavras. E pensei nisso porque esse foi um livro que me chamou a atenção, né, nesses últimos dias, né, e que eu comecei a ler e que quis compartilhar com vocês de imediato. Bom, primeiras observações, né? Obrigada, Robson, e desculpa, né, por não ter passado a palavra antes para ti. Não é Assim. desculpa, o nosso combinado era que ia abrir direto, né? Era abrir, mas obviamente tu, né, Eu fiquei de público e aqui de público fez a primeira observação. Mas vamos lá, pessoal, pode levantar a mão nas manifestações. A gente já tem uma primeira inscrita, que é Oba. a Hélida, então vamos deixando acontecer assim no tempo. Hélida, por favor. Obrigada. Obrigada, hoje é uma palavra-chave, né? Então, esse agradecimento também, né? Obrigada por me passar a palavra, mas, sobretudo, assim, fiquei bastante comovida com as falas e com esse anúncio. Eu não tinha me dado conta que seria o último encontro do ano, e eu acho que cada um de vocês também fez muito presente aqueles que acompanham vocês, né? Se vocês sobreviveram melhor, se vocês atravessaram melhor, tendo esse coletivo com um título tão bonito, A Palavra Aberta, né? Isso é algo que acho que vocês merecem, né? Ter esse retorno, né? De uma palavra aberta que fez seus percursos, né? E que o que eu acho mais bonito é que vocês nos incluem muito a cada encontro. Nós quem, né? Nós somos aqueles que gostariam de estar perto, né, de alguma maneira. E eu acho que a palavra é potente para isso, né? A palavra aberta, a palavra única, a palavra falada, a palavra da escuta, a espera da palavra, né? Como disse o Edson. Então, bem, eu fiquei pensando aqui, bem livremente, como uma abertura propõe. Primeiro, para responder ao Norton, é tão sedutora a pergunta, né? Qual é o seu livro de cabeceira? E, ao mesmo tempo, me provocou um redemoinho bibliográfico, bagunçou minha biblioteca mental, fiquei tentando procurar qual era meu livro, mas então esse tempo todo passou, mas qual é o livro? Qual é o livro? E aí me veio, né? É o livro não lido, é o livro que eu não li, é o livro que eu gostaria de ler, é o meu futuro logo ali, né? Aliás, é um livro que eu já digo qual é, assim, é o Jogo da Amarelinha, do Cortázar, né? Que foi justamente a busca dessa desordem, né? A busca da liberdade de escolher a página, de escolher o capítulo, né? De percorrer idiomas, né? São muitos idiomas nesse mesmo livro. E para dizer a vocês, é uma leitura que eu iniciei não sozinha, em voz alta, né? Com periodicidade, mas é muito recente, com o Elisandro, que é colega de vocês, né? O Elisandro Rodrigues. E está sendo uma aventura. Então, hoje eu pensei também na palavra como uma pedrinha, a palavra como aquela pedra que a gente joga, né? Lança, para cair num determinado contorno, para indicar nossos próximos passos, né? E a questão toda, eu acho que é a mais bonita, isso faz parte da poesia, é que às vezes a pedra cai fora, a pedra não alcança, né, o desenho da calçada, né? Sai da linha, né? E aí ela é aberta, né? Essa é a palavra aberta. Então, para também agradecer a vocês, né? Eu acho que foi muito importante. Eu só não estou lembrando se é um ano ou mais que vocês se encontram ou promovem esse encontro aos sábados mensais. Depois vocês me dizem. Para mim, esse tempo não precisa do contorno, né? É o tempo da pandemia, né? Do compartilhamento, da busca de conversas. E, para terminar, assim, para tentar devolver, se não a pedrinha, uma mensagem
Rafa, né? Utilizar essa imagem também dos acasos e dos endereçamentos e quem é o remetente, quem é o destinatário. Né? Eu queria também já quase, não sei se porque me veio a palavra confissão, mas não é confissão, não é testemunha, mas um dizer inédito, né? Um dizer assim que já está escapando. Né? Eu estou com um próximo trabalho em curso e eu acho que ele tem tudo, ou muito, muito, nunca é tudo, de palavra aberta. Eu acho que ele também é efeito dessa convivência e foi criado ao longo desse ano e vai continuar. E o título do trabalho, que será o título da exposição também, é Palavrar. Tá? Então, claro, nessa palavra vem de Fernando Pessoa, gosto de dizer, não, melhor palavrar. É um desassossego, é o livro do desassossego, e é composto por garrafas que eu tenho colecionado ao longo dos últimos 10 anos. É muito tempo, né? Mas não faz mal. São garrafas de vinho que foram degustados, usufruídos, em momentos de conversa. Só essas garrafas, não podem ser outras garrafas. Sempre existe alguém conversando comigo, abrindo a possibilidade da palavra. Esses vinhos todos são escolhidos pelo rótulo. E aí eu finalizo, porque é o que eu desejo a todos, né? O vinho que nós bebemos ontem, né? Numa das reuniões, essa exposição tem curadoria de Eduardo Veras e Gabriela Mota. Podem abrir os sorrisos, as nossas reuniões todas são regadas por bons vinhos. Mas o vinho de ontem, uma descoberta no mercado público, ontem pela manhã, é de Portugal, Coragem. Nem sei se vocês conhecem, eu não conhecia, um rótulo maravilhoso em preto, as palavras em ouro. E eu acho que é só isso que eu gostaria de desejar a todos e agradecer exatamente pela mesma coisa, do tanto que vocês nos deram, né? Nos ofereceram e nos possibilitaram ter coragem junto com uma palavra aberta. Então, era isso. Hélida, puxa, muito obrigada. Que lindo esse apanhado, esse presente que tu sempre, né, acaba nos dando, assim, a cada participação tua. Como eu disse no início, tu és aí uma grande inspiração para os nossos encontros, né? Tanto que... Vocês é que me dão. Que bom. Vocês é que me dão a palavra. Mas tentando te responder sobre os nossos encontros nos sábados, né? Isso foi assim acontecendo conforme a pandemia permitia e as agendas permitiam, né? Tivemos aí algumas coisas no meio do caminho que fizeram espaçar os encontros, mas a ideia é essa, a gente ir navegando conforme o mar nos permite, assim, né? Uhum. E conforme o farol vai também nos iluminando, né, Edson? E então, assim, os nossos encontros fechados, eles ocorrem com mais assiduidade, para a gente tentar manter, assim, esse fio, né? Mas os abertos a gente tem que trabalhar um pouco mais sempre, né? E pensar como que vai ser, porque a ideia é essa mesmo, de poder oportunizar que a palavra circule e que seja uma criação para todos, não só para nós, né? E acho que aos pouquinhos a gente está construindo esse caminho. Então, tentando te responder assim. E que legal, né? Vocês terem bebido esse vinho com esse título, que foi uma das palavras que a gente procurou abrir aí através do Norton, né? E do grupo também, de alguma forma. Então, obrigada, Hélida. A gente tem mais aqui a inscrição do Sidney, depois da Rosinha. Então, Sidney, por favor. Oi. Bom, estou contente de estar participando hoje pela primeira vez aqui com vocês. Vou acreditar que a palavra está aberta para a gente associar, né? Vou fazer isso. Escutando a Priscila, me veio um fragmento da música dos Titãs, não sei nem se tá certo como me veio, mas
aquele trecho que ele diz: o pulso ainda pulsa e o corpo ainda é pouco, né? E daí eu pensei assim que em relação ao que o Edson disse, né? Bacana, assim, fez dar uma volta em torno da ideia do que o Lacan dizia que talvez o interessante numa análise fosse a invenção de uma nova palavra, né? Ou de um novo significante. E aí eu pensei na questão da iluminação, né? Porque ele falava na invenção de um novo significante, e eu sempre que eu leio isso eu penso, mas nem sempre é uma invenção de uma coisa que não estava aí, né? E aí com esse trecho tão clínico mesmo que você falou, o que pelo menos a gente escuta de um jeito clínico, né? Essa questão do mar, porque e eu lembrei que o Lacan no Seminário 11 ele conta do sonho de alguém que foi fazer supervisão com ele e que a pessoa que sonhou e que contou para o supervisionando lá o sonho falava do assento de um carro, do assento de um automóvel que fazia lembrar o mar e que levou a mãe, porque em francês o mar e a mãe, né, ali na análise, isso se produziu. Então eu pensei que às vezes também um velho significante que tão repetido precisa da espera, né? Para essa palavra de repente se iluminar e virar alguma coisa, né? Que às vezes o psicanalista faz isso, né? Ilumina uma palavra, né? No meio de tantas que são ditas e que por tantas vezes repetidas, né? E talvez esse significante vire uma palavra aberta a um novo sentido, né? Então foi isso que enfim, você me fez voltar sobre isso, me iluminou um pouquinho sobre essa questão. E pensando com o Norton e com a Hélida, né? O Norton convidou a pensar qual teria sido ou seria, né, ainda o livro de cabeceira. E a Hélida falou o que não foi lido, né? E eu vou ficar no meio do caminho entre vocês dois, porque eu estou com um livro aqui que é o Torto Arado, desde que eu ganhei também, desde o início da pandemia, mas eu não passei desse pedaço aqui. Então ele está na minha cabeceira, ele é o livro lido e não lido, né? Porque eu não consigo passar de um determinado pedaço aqui. E ele é um livro que vai a partir de duas pessoas, duas irmãs, duas histórias, diferentes narrativas, cada uma conta a mesma história, de um outro ponto de vista, e são dois corpos, lembrando, né, a questão também da Priscila, são dois corpos, mas é uma língua só. Só tem uma língua, porque uma das irmãs perde a língua e a outra fica com a língua. E num certo momento, a irmã que ficou com a língua no corpo sai para viver a vida. Quando volta, ela diz: a minha única culpa foi ter perdido, foi ter levado a língua embora. Eu vou ler um pedacinho para vocês aqui. Era a língua ferida que havia expressado em sons durante os últimos anos as palavras que Belonísia evitava dizer por vergonha dos ruídos estranhos que haviam substituído sua voz. Era a língua que a havia retirado de certa forma do mutismo, que se impôs com medo da rejeição e da zombaria das outras crianças, e que por inúmeras vezes a havia libertado da prisão que pode ser o silêncio. Obrigado, pessoal. Muito legal. Eu acho que o que vocês acham, colegas? Assim, faço circular essa primeira rodada e depois devolvo para vocês falarem algumas coisas? Acho que sim, Manu, ainda tem Tá, mais ali, acho que duas pessoas, né? isso. Acho que Tem sim. a Rosinha agora, depois a Sônia. Bom dia a todos, a todas. Bom, eu fiquei escutando, eu entrei um pouco tarde porque eu me atrapalhei para entrar, então eu já peguei a fala do Edson mandando, depois do Robson. Bem, e na realidade, eu fiquei pensando, inclusive, assim, que palavras eu diria, porque eu me emocionei, inclusive, porque
como foi importante, eu sou socióloga, eu não sou psicanalista, e como foi importante para mim atravessar a pandemia na companhia da Poa. Foi muito importante. É curioso que eu não recorri, digamos assim, às associações, as coisas são vinculadas, inclusive eu estou na vice-presidência de uma associação nacional de políticas públicas, eu não recorri à sociologia, mas por algum caminho eu acabei recorrendo à Poa. A Poa, na qual lá na virada dos anos 80 eu tinha me aproximado por outras questões, quando eu estava assim, basicamente no processo de fundação. Durante a pandemia foi a Poa que eu me aproximei. Participei do seminário do Edson, participei de um seminário do Matuela, acompanhei os encontros de sábado da Lúcia, do Robson e do Edson, e sou muito grata a todos, mas em particular a Lúcia. Pela forma carinhosa, como ela nos pegava pela mão naqueles momentos mais difíceis da pandemia, em que a gente ainda não tinha, digamos, não estava preparado para receber tanta agressão. E como disse muito bem o Robson agora, aquela questão de, ao mesmo tempo, não se deixar derrubar pela agressão, mas, ou seja, também não perder a sensibilidade. Então, como adquirir uma certa dureza para enfrentar as agressões que vinham, mas sem perder a sensibilidade, ou seja, como andar nessa corda bamba, como andar nesse fio da navalha. E, com certeza, o fato de ter sido acolhida no apoio, eu sou profundamente grata, foi o que me permitiu atravessar essa pandemia, atravessar, digamos assim, tão bem quanto a gente pode atravessar. Quando eu penso em livros, inclusive, é muito curioso, eu estava na Espanha agora, parte de setembro, em outubro, e estava num lugar muito lindo. Isso também é outra questão que sempre me chamou muita atenção também na Poa, é essa vinculação da psicanálise com a literatura e a presença do lúdico também nesse processo. Como eu estava dizendo, estava num lugar muito interessante chamado Cadaqués, e me correspondia com a Lúcia por WhatsApp, a Lúcia Serrano, e a Lúcia me disse, tens que ler um livro que se passa em Cadaqués, que se chama También Esto Pasará. Bem, e realmente, ou seja, foi muito importante até para entender que também a pandemia passará. E, assim como vários outros autores que eu desconhecia, por exemplo, eu não conhecia Didi Iberman, que foi digamos assim, um dos presentes que eu ganhei. Eu não ganhei, Norton, tantos livros fisicamente, mas eu ganhei muitos livros verbalmente que eu acabei incorporando à minha vida. E lindas palavras da Érida, como sempre, a Érida, antes de ser uma artista plástica, era uma poeta, essa questão daquela palavra no entremeio, a palavra que está por vir. Então, eu queria agradecer profundamente a Poa, a todos aqueles que me acolheram, e dizer que eu vou continuar na expectativa da palavra que virá. Muito obrigada. Que bonito, Rosinha. Muito obrigada por esse testemunho e por agora agregar aqui a tua experiência de leitura ao nosso outro índice, que aparentemente a gente está abrindo, né? Que é de livros. Não só mais das palavras, mas dos livros, dos títulos. Que legal. Obrigada. Então, agora eu vou passar a palavra para a Sônia. Por favor, Sônia. Fone. Abre. O microfone, Sônia. Ah, tá. Agora sim? Agora sim. Bom dia. Eu caí aqui meio paradas, até pensei se necessário fiscalista, né, porque eu não sou bancária. Eu entrevista do Edson no Nobre Fernandes Livre, e pensei e fui procurar nas redes, né, e tal. E assim, fiquei, assim, achei a figura que você fez, Priscila, né? E achei incrível, assim, achei lindo. E uma coisa que me dói, assim, um pouco, na verdade, muitos ouvir o relato da pandemia, é
percebi que a minha vida, antes e depois da pandemia, continua exatamente a mesma. Sabe, não mudou nada, não teve esse choque, porque a minha vida social era quase nula. É lógico que muito, muito triste com tudo que aconteceu. Eu sei das notícias, eu tomei todos os cuidados possíveis e tal, mas a minha vida social é quase nula. Então, assim, eu fiquei muito, muito surpresa com isso, sabe, ao me deparar com isso. E eu vivo tão introspectiva, que a minha, sabe, esse choque que as pessoas tiveram, eu não tive. Assim, é lógico que eu fiquei triste, né, com a situação do país e as mortes e tudo. Eu sou consciente disso. Mas o lado assim, da socialização eu não sofri. E aí assim, a minha história com a palavra, com os livros, assim, bibliotecária, sou mineira, e eu fazia análise há um tempo, né? E durante um período eu fiquei com tanto sofrimento e não conseguia dormir, e a única coisa que me acalmava era escrever. Aí eu escrevia, e isso acabou virando um livro, sabe? Publiquei. E como eu vivo também nesse mundo tão introspectiva, tão viajando mesmo na maionese, é engraçado, mas é difícil uma coisa. E, assim, tem que ser alguma coisa assim muito, como eu diria, muito, muito interessante, que me puxe muito assim pelo o interesse para eu conseguir ler. E eu tenho 2 livros assim que está sempre comigo, que é aquele do Arnaldo Antunes, né? Agora que ninguém precisa de si, e o da Alice Walker, né? Que é esse aqui, vai ver? Rompendo o Silêncio, né? Que são 2 livros que eu, assim, estou sempre lendo e relendo. Mas, assim, achei incrível o trabalho de vocês, achei lindo. Espero que ano que vem e participar mais vezes. É isso, quero agradecer, hein? Achei muito, muito, muito bacana. Obrigada. Só isso. Sônia, nós que agradecemos por então tu socializares conosco aqui hoje. E espero que agora seja uma frequente participante aqui dos nossos encontros. Será sempre muito bem-vindo. Eu só vou ler mais alguns comentários aqui do chat para incorporar talvez nessa rodada, que a Maria de Lourdes Scarparo diz o seguinte: encantada com as simples, intensas palavras, lavrando melodias, arejando cantos, abrindo janelas de mares, terras além planos. Depois a Ana Falcão faz 2 reflexões, que é, primeira, palavra aberta talvez seja a que pode se rearticular. Depois ela diz, será que palavra fechada é a que não pode ser dita nem enunciada? Palavra morta, aquela que fica presa na garganta. Eu vou, então, agora passar para os colegas para, enfim, falarem alguma coisa. Bom, posso começar a articular algumas ideias, assim, né? Primeiro, agradecer também os comentários, tanto no chat quanto os que puderam falar, né? É isso, como a Manuela disse, né? A ideia é de uma criação coletiva aqui também. Então, é um momento super rico para a gente poder que vocês falem depois da escuta, seja das apresentações ou do texto lido, como foi mais, né, o meu caso. E agradecer também a Rosinha por ter compartilhado essa impressão daí mais geral da Poa, acho que isso também é importante para a gente, né? E queria só dizer algumas palavras, primeiro, Sidney, que incrível, porque esses versos foi a minha primeira anotação no caderno, à mão, quando eu comecei a plasmar esse texto. O pulso ainda pulsa e o corpo ainda é pouco.
incrível assim a sintonia. E eu acabei não trazendo, eu escolhi outra música, quis trazer a da Lued, enfim, mas de alguma forma eu acho que esses versos me fizeram, me acompanharam na escrita, na pulsação dela mesmo, né? Porque é um ensaio assim que eu me permiti deixar uma coisa mais fluida, assim, não explicar tanto, um pouco como jogar tintas, né, num quadro e ver que imagem dá. Então eu adorei escutar que te evocou isso, porque estamos numa sintonia, assim, né? E o Robson tinha comentado a questão do céu, do suportar os céus, do Atlas, e foi engraçado também, porque eu, de alguma forma, talvez, assim, fiquei, pelo trabalho da Marina, fiquei pensando muito em mapas, muito em globo, me deu vontade de comprar um globo, assim, me gerou, sabe, me gerou coisas, me gerou um lúdico, e aí que eu cheguei nesse mito. E eu acabei fazendo uma confusão também um pouco, porque eu não lembrava bem, quando eu pensava em globo, quando a gente compra um globo, se dá para chamar de atlas, e aí eu fui para essa reflexão, tá, mas afinal o que são os atlas? E a gente encontra, que eu não quis trazer, mas enfim. Fechou seu microfone. Fechou. Desculpa. Porque a gente encontra atlas da violência racial, de gênero, enfim, e essa palavra também vai vindo, né? Atlas do corpo humano, e foi um pouco nessa ideia. E aí isso de suportar o céu é engraçado, porque o céu também pode ser uma coisa boa, né? A gente diz assim, estou no céu, enfim... Quando a gente pensa em dividir as coisas, então seria dividir os pesos e as alegrias um pouco, né? Que eu me lembrei. Por enquanto é isso, gente. Muito obrigada, tá? Bom, me lembrei de um fragmento, Pri, do Fernando Pessoa, justamente no livro do Desassossego, onde tem uma passagem que ele fala céu meu, né? Faz todo um jogo com essa referência eu, né? Céu meu, seu, né? Que eu associei com seu meu, o que é isso, o que é de um, o que é do outro, né? Enfim, mas queria também assim muito, enfim, agradecer, porque a palavra aberta é essa que a gente recebe também de vocês, e isso nos enriquece muito assim, na conversa, esse desejo de conversa, né? Esse desejo de encontro. E eu queria sublinhar assim, um ponto, né? que o que a gente faz com o que resta, né? Com o que sobra. Para mim, uma figura, né, eu repito muito, que sempre está presente comigo é a Estamira, sempre, assim, eu não sei, eu sempre trago ela em cena, porque é um filme incrível, é uma mulher incrível, né, que para quem não viu, super recomendo o filme que está disponível, né, com essa catadora, pensadora, que no meio do seu delírio nos ajuda a pensar o mundo. Eu sempre fico imaginando o que a Estamira diria do que a gente está vivendo, né, com a sua radicalidade, assim, né, com a sua lucidez no meio do seu delírio, né. E tem a ver com o que a Ana de Falcão comentou, e o Sidney também, é como buscar aquilo que resta e rearticular, que é a palavra que a Ana usa, ou dar luz, que é a palavra que o Cid evoca, né, o que implica, de alguma maneira, se reaproximar daquilo que estava ali, perdido, esquecido, né? Soterrado, enterrado. Né? Por isso que eu fiquei muito comovido, né, com esse poema das roupas, e reencontrei essa imagem, né, do Nick, que é um artista que vai ali recuperar uns detalhes de roupa da sua companheira,
né, que não sei que destino teve, mas ele reacende ali no pequeno botão, sabe, uma delicadeza incrível, e de alguma maneira rearticula aquela imagem, né, dá luz àquela memória, para poder estar perto dela. Uma beleza, é arte, né? Isso é criação, é invenção, né? E fiquei pensando um pouco no trabalho que a gente tem para fazer dessa devastação toda, que nós estamos aí, né, com muitos restos, muitas cinzas, muito sofrimento, muita dor que não tem palavra ainda, que não tem lugar, né, que a nível social, né, no nosso trabalho clínico de escuta. E então eu acho que esse é um desafio, e nessa dimensão da espera, eu acho que a gente ainda não tem dimensão do que nós estamos vivendo, sabe? Eu acho que isso vai levar também um tempo. Tem esse tempo, essa é a boa espera, não ter também pressa em entender tudo, em dizer tudo, né? Essa travessia de um acolhimento da dor e do sofrimento sem entender. Eu gosto muito da Marguerite Duras, que diz, né, é a esta incompreensão que eu me dirijo sempre. Sabe? Eu acho importante esse estado de suspensão da compreensão, né? De não ter essa pressa da luz, né? De poder suportar a obscuridade, né? Que tem a ver com essa imagem do farol, justamente, que está na capa do livro, né? Que o Bloch diz, no pé do farol não tem luz. É ali que a gente está, né? A gente tem o desejo de luz, mas nós estamos na escuridão, né? Nós estamos juntos ali no pé do farol, né? Então é isso, e eu queria trazer o meu livro de cabeceira também, não tem como, né? E esse eu reli, diferentemente de vocês, muitas vezes, né? Que é esse aqui. Primo Levi, Mil Sóis. É um livro de poemas, já tinha lido muito Primo Levi, mas esse livro de poemas eu não conhecia ainda, então ele me veio no meio da pandemia. Incluo ele bastante nas minhas reflexões, mas hoje eu vou trazer um inédito para compartilhar. Eu acho que eu nunca falei desse poema, tá? Mas vai ser aqui a primeira vez, e certamente eu faço questão assim de compartilhar, porque tem muito a ver com muitos elementos da nossa conversa, né? Sobretudo agora a palavra mar, tá? O poema que termina com mar. O Primo Levi é um pequeno poema que chama Plínio. Ele se inspira em Plínio o Velho, que morreu em 79 a.C., porque se aproximou demais do Vesúvio e foi morto, então, por essa aproximação ali do vulcão, né? Então, essa imagem que o Primo Levi pega, né, justamente para falar da sua experiência ali nos campos, e evoca, como no último verso, numa citação do Dante, do Inferno da Divina Comédia. Tá? Olhem só o que diz esse poema, que, enfim, seria meu comentário para tudo que eu ouvi aqui de vocês, né? Que eu acho que ele diz melhor do que eu. Escrito no final da vida dele, em 23 de maio de 78, tá, esse poema. Diz assim: Plínio, não me detenham, amigos, deixe-me zarpar. Não irei longe, só até a outra margem. Quero observar de perto aquela nuvem fosca que surge sobre o Vesúvio em forma de pinho. Descobrir de onde vem esse claror estranho. Não quer me seguir, sobrinho? Bem, fique e estude. Recopie as notas que lhe passei ontem. Não há que temer as cinzas. Cinzas sobre cinzas. Cinzas somos nós mesmos. Não se lembram de Epicuro? Vamos, aprontem as naves, que já se faz noite. Noite ao meio-dia, portanto, nunca visto. Não tema, irmã, sou cauteloso e experiente. Os anos que me encurvaram não transcorreram em vão. Voltarei logo, claro, só me dê o tempo. O tempo de ir, observar os fenômenos e voltar. Para que eu possa amanhã somar um novo capítulo aos meus livros que espero ainda viverão. Quando depois de século os átomos de meu velho corpo turbilhonarem soltos nos vórtices do universo, ou reviverão numa águia, numa menina, numa flor, marinheiros, obedeçam, empurrem a nave ao mar. Esse último verso é do Dante.
Viram aí? Livro, corpo, PRI e espera. Tá? Então, meu livro de cabeceira. E pensar... Bacana. Vai. Vai lá, Robson, vai. Não, era uma rápida observação. E pensar que Pompeia foi destruída pelas cinzas do vulcão, né? Que petrificaram a cidade. Sim, sim. Norton. Pois então, forte isso tudo, né, que a gente viveu aqui hoje de manhã, de tarde, essa travessia aí do almoço. Geralmente, quando a gente apresenta um trabalho, pelo menos eu me sinto concernido a isso, a reagir quando as questões são colocadas, né? A debater, a dar consequências na fala. Mas, curiosamente, aqui no espaço do Palavra Aberta tem um efeito diferente para mim do que em outros espaços de trabalho. Talvez pelo formato da proposta, por como nós nos posicionamos aqui também, mas eu não me sinto muito concernido a reagir, eu me sinto concernido a fazer silêncio, para tentar decantar um pouco os efeitos da fala de vocês sobre mim. Assim. Queria primeiro dizer isso, porque são sempre participações muito preciosas, assim, com caráter de testemunho também, e para mim produz um certo efeito assim de sair com os efeitos da palavra de vocês. Queria dizer que esse testemunho que a Rosinha nos dá me faz pensar, e de certa forma ela fala disso quando fala de coragem, né? Me faz pensar numa palavra que tem me remetido muito a Freud, especialmente nesses tempos, que é o quanto Freud, apesar das dificuldades, era um destemido. Um destemido para enfrentar os desafios do seu tempo. Um destemido frente à transferência. Me ocorreu isso, queria agradecer muitíssimo as participações de vocês, as palavras que trouxeram, e que a gente possa relançar o nosso Palavra Aberta no próximo ano. Um ano que a gente vai precisar de muitas palavras, né? Porque é um ano também de eleições. E nós viemos de uma eleição passada que não teve debate, que a palavra não entrou em circulação, e a gente viu as consequências que se teve, em decorrência também disso, né? Então, potencializar a palavra aí mais do que nunca, talvez, possa ser importante para que a gente tenha um amanhã mais promissor. Vai, Edson, por favor. Isso, eu só queria, então, aproveitar um gancho. Ainda, enfim, falta um tempinho, mas nem tanto, de fazer um convite, tá, para uma conversa que não é propriamente o Palavra Aberta, mas é o Palavra Aberta também, porque é uma conversa que vai ter no dia 3 de dezembro, tá, é uma sexta-feira, às 19h30, em torno do livro Imaginar o Amanhã. Tá? A Manu vai estar conversando com a gente, a Pri também, Priscila, e o Paulo Endo, que escreveu o prefácio. Tá? O Norton e o Robson também estão super convidados, não precisam estar inscritos, né? Mas, enfim, mas sintam-se, né, super convidados. Então, vai ser legal, vai ser um lançamento do livro no contexto ali da POA, tá? E certamente reverbera, né, muito do que está no livro. Enfim, eu acho que são conversas, certamente, de alguns textos que é fruto da nossa conversa. Então, é só esse convite, né, para quem tiver fôlego, dezembro, tá? Vamos estar ali, né, abrindo essa conversa. Claro, e com Abrão Slavutsky, né? Óbvio, né, que escreveu um livro comigo, essa experiência também de poder fazer um livro em parceria, que é sempre um desafio, mas é uma chance, né? Essas conversas, a gente nunca conversa sozinho, no fundo, né? Então, é um pouco isso. Então,
Valeu. Pessoal, então, antes de encerrar, eu vou fazer questão de ler aqui alguns outros comentários, tá? Porque depois não fica isso na gravação, né? Depois a gente vai perdendo isso, né? O Paulo Ferrarese, filho, ele deixa aqui o comentário assim: gostaria de deixar uma indicação de filme que a fala da Priscila me remeteu. Chama-se O Homem que Vendeu Sua Pele. Incita uma reflexão grande sobre corpo, arte e políticas migratórias. Pessoal, muito obrigada por essas falas tão delicadas e tocantes. Antes eu perdi aqui um comentário da Cristiane Bittencourt, que é: que bom ouvir isso, Edson, sobre Estamira, me estranhava nisso. Também lembro muito da Estamira, uma mulher incrível, uma vida tão profunda, senti muito sua morte. Mantenho um aparelho de DVD em casa e só uso para ver o documentário. Bom dividir isso contigo. Que coisa, né? A gente achar o DVD uma coisa tão antiga já. A colega Lucy agradece aqui, diz obrigada a todos vocês pela abertura da palavra, pelas palavras encorajadoras, juntos, né? Ela grifa. A Yara, outra colega querida também, Yara Pereira, diz obrigada a todas e as palavras abertas ao longo deste tempo me ajudou muito na travessia. Todas elas me iluminaram e me auxiliaram a buscar as minhas palavras e as que ouvi de meus analisantes. Cada um abriu suas palavras e eu ocupei o lugar de acompanhar pela escuta as palavras que cada um abriu. Fernando Pessoa, pela sua obra poética, me ajudou a compor com as palavras abertas, outras possibilidades. Poesia em obra poética de Fernando Pessoa, meu livro de cabeceira na pandemia. Cada um de vocês me passou pequenas luzes. Obrigadas a todos. O Cid faz aqui uma brincadeira significante. Está na mira a palavra. Né? Obrigada, Cid, legal, muito legal. Andréa Proença também agradece aqui, maravilha ouvir vocês. Então, me encaminhando para o final, vou deixar aqui meu livro de cabeceira também, para contribuir com alguma coisa aqui nesse debate hoje. Eu me identifiquei absolutamente com o que a Elida falou, porque quando o Norton fez essa pergunta, também entrei num turbilhão, não conseguia pensar em outra coisa, senão nos livros que eu não li, que estão numa certa lista aqui, pilha, para serem lidos, mas também em outro que é um livro que eu tento escalar ele faz tempo e não consigo, e que ficou ali na cabeceira pela metade, que é A Montanha Mágica, do Thomas Mann. É um livro que realmente precisa de tempo, mas a pandemia parece que não foi suficiente para eu subir essa montanha junto com o nosso personagem Hans. É um outro tempo que a gente precisa. É um outro tempo, né? Enfim. Então, pessoal, Robson, quer falar mais alguma coisinha? Não, só ia soltar uma trilha sonora para a gente poder ir encerrando. Tá, antes então só quero relembrar que a Hélida levantou um espumante ali, Hélida. É o vinho. Não, é o vinho. Coragem. É o vinho. Coragem. E eu queria fazer exatamente um brinde a vocês, tá? Só não vou abrir agora, eu vou esperar vocês chegarem aqui em casa. Hora que nós vamos, hein? Eu tô esperando a espera. Legal. Então, gente, assim, para a gente encerrar, eu quero relembrar que final de semana temos as nossas jornadas clínicas, que é uma parceria com o Instituto Apoa também. As inscrições estão abertas via Simpla. É fácil de encontrar ali, só colocando Apoa na barra de busca do Simpla. E dizer para vocês que é isso, a Elida já tinha nos perguntado, mas os nossos encontros eles seguirão acontecendo, assim, num tempo que é o próprio da palavra aberta, assim, a gente não tem uma assiduidade tão frequente como os outros grupos da APOA, mas a gente está ali no Instagram, vai informando vocês, quem está na newsletter da APOA também recebe, e é isso aí, então, quero agradecer, vou parar aqui a gravação e... Até a próxima. Até a próxima.